Fala galera, eu sou o Renan Segrete, sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente fala de Star Wars. Se você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, entrou nesse vídeo sem querer, assim do nada, eu tô lendo todas as HQs canônicas de Star Wars. E hoje a gente vai ler Darth Vader 4. Então, curte aí, compartilha, comenta, se inscreve no canal, por favor, para ajudar a gente a crescer. E sem mais delongas, bora ler? Aqui na capa, a gente tem o Darth Vader aqui lutando contra um monte de droid de batalha B1. Vader, parte 4. Caos toma conta do Império Galáctico. Depois da destruição da Estrela da Morte, o desonrado Lord Sith Darth Vader foi rebaixado pelo seu mestre Imperador Palpatine. Agora é claro que ninguém pode ser confiável. O Estado de Direito está em perigo. Desconhecido pelo Imperador, Vader está sorrateiramente perseguindo seus próprios interesses. O misterioso piloto sensitivo à força que destruiu a Estrela da Morte e o estranho que está conspirando junto com o Imperador. Mas para isso ele vai precisar de suas próprias forças secretas pessoais. Vader recruta a arqueóloga de droids Doutora Aphra para isso, e ela leva o Jedi caído para a antiga zona de guerra Geonosis. Bom, já estamos em Geonosis e a Aphra conta pro Darth Vader que os droids Gotra, aqueles droids lá que lutam pela libertação da espécie deles, ouviram falar de uma rainha sobrevivente que tem uma fábrica de droids. A missão dos Gotra para Aphra era libertar esses droids da opressão baseada em carbono. Mas nós sempre podemos roubar tudo pra gente, né? Ela fala. Percebemos que Geonosis foi esterilizada e não tem mais rainhas ou multidões. E a Aphra se pergunta que arma que devem ter utilizado para isso. Mas se você já assistiu Star Wars Rebels, você sabe que o Império que acabou com quase toda a vida no planeta. E aí ela manda o BT-1 e o 000 entrarem na caverna e pergunta pro Vader se ele já esteve em Geonosis. Aí o Vader tem um flashback de quando ele e a Padmé estão entrando na arena lá no episódio 2, Ataque dos Clones, e só fala pra Aphra completar a missão dela, obedecer e ficar em silêncio. Mas isso é muito difícil pra Aphra porque ela não consegue ficar quieta, né? O BT-1 e o 000 já estão lá na frente e se deparam com uns droids de batalha meio zumbificados e pergunta se eles falam a língua da mente coletiva de Geonosis, que ele é fluente. Mas de qualquer forma ele não tem nada pra dizer mesmo, então ele pede pro BT-1 matar todo mundo. Ele meio que só pergunta por educação, porque ele não quer conversar com ninguém, ele vai matar geral. E assim o BT-1 faz, queimando todo mundo com um lança-chamas. E aí o 000 fala na língua coletiva de Geonosis: hahaha, vocês estão pegando fogo e estão mortos. O Vader e a Aphra encontram a carcaça dos droids queimados e ela percebe a mudança no design deles e liga os pontos. As rainhas imortais, esterilizadas, então não podem ter mais filhos, mas precisam perpetuar a espécie de qualquer forma. E quando a biologia falha, elas têm que recorrer à ciência. Para a rainha, então, não são simples droids ali, são os filhos dela. A rainha meio que se fundiu à fábrica de droids, então ela literalmente dá a luz a esses droids. E a Aphra pergunta pro Vader se ele ainda quer roubar uma fábrica que na verdade é o ventre da rainha. Mas o Vader não quer nem saber, ele precisa da fábrica dele, pula na rainha. A rainha reconhece o Vader, pergunta o que ele tá fazendo ali, se o Império já não tirou o suficiente de Geonosis ainda. Aí o Vader responde que não e separa a rainha da fábrica na sabrada e usa a força pra jogar ela longe. A rainha então manda os filhos, ou droids, sei lá, dela atacarem. E o Vader sinaliza pra Aphra pra eles fazerem o que eles planejaram. O plano era a Aphra colocar um sinal de localização no teto da caverna, só que ela não sabia que o teto seria tão alto, então ela pula lá embaixo enquanto o BT-1 e o Vader estão matando os droids filhos da rainha, e pergunta se ele pode fazer alguma coisa. E aí ele simplesmente mexe um dedo e manda o localizador lá pra cima. E ela diz, é claro que ele consegue, ele é o Darth Vader. A Aphra paga muito pau pro Darth Vader. Aí, agora sim, a Aphra manda a nave dela, Archangel, atacar lá de cima e abre um buraco na caverna. A Aphra se agacha para se proteger dos escombros, mas o Vader cria uma barreira usando a força que protege os dois.
Do buraco desce tipo um guindaste que eles vão usar pra tirar a fábrica dali. Enquanto a rainha tá putaça falando lá: "Não, meu ventre, meus filhos, devolvam meus filhos, meu império é eterno, não pode acabar assim." A Afra diz que a nave do Vader, que tá com guindaste, é uma gracinha, mas a Archangel é muito maior e poderia aguentar a fábrica. Mas o Vader diz pra ela não se preocupar, porque a nave dele tem umas melhorias. E aí a gente vê que a nave dele é uma nave de Naboo. Olha aí o lado emotivo do Darth Vader aparecendo um pouquinho. Ela é mais forte do que se parece, ele diz. Depois, já na Archangel, eles ativam a fábrica de droids que já dropam um droid BX, que são aqueles droids de comando que deram mó trabalho para a República nas Guerras Clônicas. O 000 diz que tem umas ideias de melhorar esses droids e o Vader pergunta o que ele pode fazer. A Afra diz que é uma longa história, que o 000 tem teorias pouco convencionais sobre o autoaperfeiçoamento de droids e que por isso que a consciência dele estava travada. Aí o clima começa a ficar meio pesado. A Afra diz que agora o Vader já tem a fábrica dele e ele tá para pegar o sabre de luz dele na cintura. Aí ela pergunta se ele pretende matar ela agora ou depois. Ele já tem tudo o que ele quer e ela sabia que o tempo dela tinha acabado desde o dia que ele saiu do TIE Fighter dele no capítulo passado. Ela diz que se puder escolher, ela prefere um sabre de luz no pescoço, porque é rápido e indolor. Se ela puder evitar um tipo de morte, seria ser ejetada no espaço, que é o maior medo dela e ela sempre teve pesadelos com isso. Por fim, ela diz que pode parecer boba, mas não é idiota. Pelo estilo de vida dela, ela tem muita sorte de estar viva ainda. Não que ela queira morrer, mas pelo menos o sangue dela vai ser derramado nas margens de uma história que vale a pena. Aí os dois ficam em silêncio um pouco e o Vader diz que ela se provou ser útil. E enquanto ela for, ela vai continuar viva. Mas se ela tentar chantagear ele, seus planos serão frustrados e a vida dela vai terminar. A Afra, que não sabe quando parar de falar, diz que ele pode confiar nela, mas não deveria, porque ela é um risco tagarela e ambulante. Mas quando o dia chegar, ela pede de novo para que seja com o sabre de luz. Aí o 000 interrompe os dois, dizendo que um caçador de recompensas entrou em contato. O Vader pergunta se é o Boba Fett, mas é o Krrsantan Negro. Aí você tem que lembrar dos capítulos anteriores. O Boba Fett foi atrás do Luke e o Krrsantan Negro foi atrás do cara misterioso que tava falando com o Imperador lá. Aí o nosso Wookiee do mal aparece com o cara que estava conspirando com o Palpatine nos braços e o Vader diz que ele precisa extrair dele onde é o seu quartel-general e qual tarefa o mestre dele o designou. E o cara diz que ele pode torturar ele o quanto ele quiser, que ele não vai descobrir nem o nome dele. Mas ele responde que se ele quisesse que ele falasse, ele falaria. Mas ele não tem tempo para isso, e agora ele tem um especialista. Nisso é a chance do 000 de brilhar. Ele se apresenta e diz que está imensamente interessado em torturá-lo hoje. O 000 percebe que ele tem tipos de peles de várias espécies diferentes, então isso vai ser divertido, e começa perguntando o nome dele. Depois da tortura, o 000 diz que tem boas e más notícias sobre aquele cavalheiro. A boa é que ele conseguiu o nome dele, Dr. Silo 4, a localização da base dele, a natureza da missão dele com o Imperador e várias outras coisas. Ou seja, né, o 000 torturou legal ele e conseguiu todas as informações possíveis do cara. Aí o Darth Vader diz pra se livrar dele. Aí o 000 fala: "Ah, então na verdade são duas notícias boas, ele já tá morto." A base do Dr. Silo 4 fica em uma estrutura orgânica gigante dentro de uma nebulosa e que as informações já estão dentro do navegador. E que o Vader deve estar ansioso para conhecer os seus rivais. Rivais? O Darth Vader pede pro 000 explicar. São os substitutos que o Imperador vai colocar no seu lugar. E aí o Vader ordena imediatamente a partida para a base do Dr. Silo 4. E aí, só no capítulo 5 agora. É isso aí, galera. Palpatine tá procurando substitutos pro Darth Vader. E agora ele descobriu e não tá nem um pouco feliz com isso. No próximo capítulo a gente vai ver quem são esses substitutos. Então acompanha aí que daqui a pouco a gente já lança o capítulo 5. Valeu e